Cristã Ágape. Lucas 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, prestem atenção. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Então diga comigo assim: estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, e eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: eu sou. Não, diga como vencedor, diga: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você crê nisso, irmão? Amém mesmo? Então olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: meu irmão, nessa noite Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Irmãos, hoje eu vou pregar muito rápido. Talvez não chegue a 2 horas. Amém? Brincadeira, irmão, nem eu me aguento isso tudo. Mas a palavra do Senhor diz aqui que Jesus, certa vez, ele estava na beira do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. E ele estava então, querido, na beirada desse lago. E a Bíblia diz, querido, que uma grande multidão apertava o Senhor para ouvir a palavra de Deus. E ele então, querido, na beira daquele lago, ele vai andando, provavelmente uma multidão espremendo, uma multidão apertando, até, querido, que ele avista um barco. E nesse barco, querido, existiam 2 homens, ou 3, porque era Simão, Tiago e João, eram 3 homens. E a Bíblia diz, querido, que esses homens, eles estavam lavando as suas redes. Então diga comigo assim: lavando as suas redes. De manhã. Diga comigo assim: de manhã. E irmão, eu vou dizer algo para você. Para um pescador estar lavando a rede de manhã, significa que a pesca não foi boa. Porque normalmente, preste bem atenção nisso, os pescadores, principalmente os pescadores daquela região, eles pescam a noite inteira. Eu vou te dizer algo, querido. Se você for estudar um pouco sobre o Mar da Galileia, você vai ver, querido, que o melhor horário para se pescar lá é à noite. Então diga comigo assim: à noite.
E não somente à noite, é em águas rasas, não é em águas profundas. Amém, irmão? Então, aqueles homens, eles passaram a noite inteira pescando. E se eles tivessem tido uma pesca bem sucedida, uma pesca de sucesso, aquela hora provavelmente eles não estavam lavando as redes, eles estariam vendendo os peixes que haviam pescado. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Sabe, querido, quando eu leio esse texto, meu coração se enche de temor, se enche de amor pela palavra. Por quê? Porque Jesus, então, ele chega naquele momento, ele entra dentro do barco de Simão e fala assim: se afasta um pouco dessa praia, porque eu vou começar a pregar agora, eu vou começar a ensinar. Aí você fala assim: mas pastor, por que isso enche o seu coração? Porque aquele barco naquele momento era o símbolo do fracasso de Pedro. Aquele barco naquele momento simbolizava, querido, uma noite derrotada. Era um barco vazio, era um barco que não tinha nada para oferecer. Era um barco que experimentou uma noite de insucesso. Sabe, amado, Jesus então, o que ele faz? Ele se aproxima daquele homem que estava lavando as redes. E por que ele estava lavando as redes? Porque um bom pescador estaria lavando as redes, tinha que lavar as redes e depois colocar a rede para secar, para ela não apodrecer. Então Pedro estava fazendo isso. Então Jesus chega e falou assim: olha, eu quero entrar dentro do seu barco. Sabe o que isso ensina, irmão? Que Jesus entrou no meio da situação de Pedro. Talvez você está aqui nessa noite, irmão, e você está vivendo os piores dias da tua vida. Eu quero dizer algo para você, querido. Jesus hoje, ele está te fazendo um convite. Você deixa eu entrar nessa situação? Você deixa eu entrar no meio desse problema que você está vivendo? Porque eu tenho coisas para falar, eu tenho uma grande obra para fazer nesse barco vazio. Talvez você está passando por um momento complicadíssimo no seu casamento. Talvez você está passando por um momento complicadíssimo na sua vida emocional. Talvez você está passando por um momento complicadíssimo na sua vida espiritual, financeira, na tua saúde. E você acha, querido, que não tem mais jeito para você. Você acha que já chegou o fim. Você acha, querido, que você já viu de tudo. E talvez você já tenha visto de tudo mesmo. Mas a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é o convite que Jesus faz para Pedro, dizendo o seguinte: ei, deixa eu entrar nessa situação aí, porque eu tenho coisas grandes para fazer. Eu tenho uma obra para realizar. A Bíblia diz então que Jesus, ele entra dentro daquele barco, aquele barco vazio, aquele barco que tinha sido feito, tinha se tornado palco de fracasso. Ele entra naquele barco e ele começa a ensinar a multidão. Quantos estão comigo aqui nessa noite, são avivados? Digam glória a Deus. E então Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar, até que depois que ele faz a obra que ele tinha que fazer na multidão, ele fala assim: agora é contigo, Pedro. Pega esse barco e leva para as águas profundas, para as águas mais fundas. Diga comigo assim: águas. Não, irmão, diga como um vencedor. Diga assim: águas profundas. E aí, irmão, ele fala para Pedro: vai para a água profunda e lá você vai lançar sua rede. O que Pedro fala? Pedro então responde para Jesus e disse assim: mestre, oh Senhor, nós trabalhamos uma noite inteira, nós não conseguimos nada, nós não tivemos sucesso nenhum essa noite, não apanhamos nada. Sabe, querido, era como se aquele pescador, aquele Pedro, que era lobo do mar, homem experiente, experimentado em pescas, ele devia estar pensando assim: o que esse carpinteiro vai me ensinar sobre pescaria? Sabe, irmão, Pedro, ele chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, eu já trabalhei a noite toda e eu não consegui pegar nada. Ou seja, nem adianta tentar. Ei, olhe para mim. Você já chegou numa situação como essa? Onde você tem a sensação que você já fez de tudo e você não vê mais possibilidades?
Você já chegou nessa situação? Na situação que você fala assim, cara, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, olha, eu já dei tudo, eu já fiz tudo, e não adianta, não muda nada. Irmão, olhe para mim. Sabe o que eu acho que talvez Pedro queria nesse momento? Talvez o que você quer nos momentos de crise que você passa. Por quê? Eu vou te explicar. Porque os crentes amam o que eu vou falar. Talvez a tua pescaria fracassada seja o seu casamento que está em ruínas. Talvez a tua pescaria fracassada seja o seu emocional que está destruído. Talvez a tua pescaria fracassada seja o seu financeiro. Talvez seja sei lá o que. Eu não sei o problema que você está vivendo. O que Pedro talvez queria nessa hora? Ao invés de um carpinteiro entrar no barco dele e mandar ele ir para águas profundas, que é águas que onde não teriam peixe, normalmente, principalmente na hora, que já estava de dia, teria que ser à noite. O que Pedro talvez queria? Um livro. Um livro dizendo 5 maneiras de ter uma noite melhor. Melhore sua forma de pescar em 7 dias. Talvez o que Pedro queria devia ser assim, olha, 21 dias e seja um pescador extraordinário. Talvez não era isso que Pedro queria. Sim ou não? Não, eu preciso melhorar a minha forma de pescar, eu preciso mudar, eu preciso aprender, vou fazer um intensivão, vou fazer um curso, eu preciso mudar. Talvez Pedro queria um livro chamado 5 minutos na presença do maior pescador. Talvez a última coisa que Pedro queria era um carpinteiro entrando dentro do seu barco dizendo, eu vou te ensinar a pescar. E talvez é isso que você está querendo. O teu casamento está um fracasso. E você talvez, a última coisa que você quer é ter um encontro com um carpinteiro. O que você quer talvez é fazer o curso 5 dias para melhorar o teu casamento. Talvez você está querendo 12 maneiras de enriquecer sem trabalhar. Número 1, jogue na Mega Sena. A vida inteira e muito dinheiro. Talvez você está querendo 21 dias para melhorar a sua emoção. Quando na verdade, querido, o que você precisa não é de manuais fabricados por homens. O que você precisa é que o carpinteiro entre dentro do teu barco e te faça um convite para ir para águas mais profundas, para o improvável. Hoje o Senhor, Ele está te chamando para ir para o improvável. Hoje o Senhor está te chamando para fazer o que você nunca fez. Hoje o Senhor está te chamando para estar onde você nunca esteve. Hoje o Senhor está te chamando para te apresentar coisas novas. E Pedro deve ter falado, Senhor, essa não é a melhor maneira de pescar. Tem que ser de noite em águas rasas. Jesus falou, mas se eu estiver nesse barco vai ser meio-dia em águas profundas. É no contrário. Aleluia. Mas Pedro, ele teve uma coisa de bom. Ele disse assim, Senhor, eu já tentei a noite inteira e eu não consegui nada. Talvez você já tenha tentado com teu marido uma vida inteira e não tem mudado nada. Você tem tentado com a tua esposa uma vida inteira, não tem mudado nada. Você tem tentado com teus filhos uma vida inteira e não tem mudado nada. Você tem tentado nas suas finanças e não tem mudado nada. Talvez você tenha tentado em tudo e não tem mudado nada. Parece que a coisa só piora. E o que você tem feito? É só lavar redes. Mas hoje, querido, tem alguém diferente que está entrando no teu fracasso para fazer do teu fracasso um palco de sucesso, para fazer do teu fracasso um palco onde a glória dele vai resplandecer na tua vida. É alguém que está entrando no teu fracasso para fazer dele um palco de milagres. Aleluia. Então Pedro chega, eu já estou terminando, hoje vai ser bem rápido. Então Pedro chega e joga as redes. Amém, irmão? Só tem a Tamara aqui, só? Amém, irmãos? Então Pedro joga a rede. Só que quando Pedro joga a rede, querido,
Ele diz o seguinte: Senhor, eu tentei a noite inteira, mas, porque é o Senhor que está falando, pela tua palavra, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, irmãos, no mar da Galileia, ele deve ter puxado com força assim, porque deve ter falado: não vai vir nada, eu já tentei, não é a hora certa, as águas não são ideais, tinha que ser mais raso, mas está na água profunda. Mas quando ele vai puxar, ele trava. Eu estava lendo um comentarista, querido, que esse comentarista diz que, segundo alguns historiadores, os peixes não entraram na rede, Christian, no fundo não. Quando ele estava puxando a rede, eram os peixes que pulavam dentro delas. Peraí, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E se os peixes falassem, o que será que eles estariam falando naquela hora? Ei, seu maluco, por que você está entrando? Não sei, uma voz mandou eu entrar. Alguém mais poderoso que eu mandou eu entrar, então eu vou entrar. Mas você sabe para onde está indo? Não sei, mas eu sei que eu vou entrar. E os peixes começaram a entrar dentro daquela rede e eles puxaram. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui gosta de ser abençoado? Não, deixa eu perguntar de novo, espera aí. Quem aqui gosta de ser abençoado? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui é abençoado? Glória a Deus. Engraçado que a Bíblia diz, ouve bem o que eu vou te falar. Irmão, isso é revelação fresquinha para você. A Bíblia diz que não vem sobre mim e sobre você tentação maior, provação maior do que a gente pode suportar. É verdade ou não? Então deixa eu dizer algo para você. Não virá problema sobre a tua vida maior do que a sua capacidade de vencê-lo e suportá-lo. Amém ou não? Posso ouvir um glória a Deus? Mas a Bíblia não diz que não pode vir bênção sobre a tua vida que você não pode suportar. Amém ou não? Não diz isso. E o que aconteceu com Pedro? Eu acredito que foi exatamente isso. Por quê? Porque quando ele começa a puxar a rede, irmão, sabe o que acontece? O barco começa a afundar. Sabe o que significa isso? É tanta bênção que é até ruim de tão bom que é. Você já imaginou isso? Você já imaginou o que é você ser tão abençoado que você fala: eu não aguento mais ser abençoado, isso já virou problema para mim. Aí você fala: pastor, eu não concordo com o senhor não, porque ser abençoado demais nunca é problema. Para Pedro estava sendo, porque o barco dele ia afundar. Amém, irmão? Amém mesmo? Você está preparado para receber bênçãos desse tipo? Amém ou não? Então eu quero concluir esse texto dizendo o seguinte: mas esse tipo de bênção, quando vem sobre a tua vida, que é tão bom, que está até ruim, de tão bom que está, é sinal de que essa bênção não é só para você. Por quê? Porque Pedro viu que o barco ia afundar. Ele poderia ser egoísta e dizer: não, esse peixe foi só para mim, e afundar com barco e com peixe tudo. Mas o que Pedro fez? Ei, fulano, traz seu barco aqui, porque tem bênção para mim, mas tem para você também. Toma um pouco de peixe. Ei, Beltrano, traz o barco aqui, porque tem peixe para mim, tem peixe para você. E começou a abençoar todo mundo que estava em volta. Você entende o que é isso, querido? De noite é fracassado, de manhã é bem sucedido. Você entende o que é isso, querido? De noite é um casamento arruinado, de manhã é lua de mel. Ou o contrário. Segundo o profeta Leandro e Leonardo, de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Imagina, irmão. De dia eu vou separar de você, de noite amor, I love you. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Só quem crê em palavra profética, levante a mão para receber. Só se você crê. Se não crê, irmão, abaixa, porque senão vai ficar feio para você. Se você crê, recebe. Ouve o que eu vou te dizer. É inaugurado um tempo sobre a tua vida. É inaugurado um tempo sobre a tua vida.
em que as bênçãos do Senhor serão tão grandes que você vai ter para você e vai ter como repartir. Você vai ter como para você, mas você vai ter como abençoar os seus vizinhos, a sua família. Você vai abençoar todos aqueles que te cercam. Só quem crê toma posse e diz: essa é minha, pastor, essa é minha, eu recebi. Sabe o que é isso, irmão? É o cara ter o casamento fracassado num dia, passa uma semana, ele se torna conselheiro de casais. É o cara que estava quebrado financeiro, passa um tempo, ele se torna coach financeiro. É o cara, querido, que não tinha nada, que ninguém acreditava, mas a vida dele muda tanto que ele passa a ser referencial. Eu quero profetizar, irmão. Vai chegar esse tempo, é inaugurado esse tempo sobre a tua vida, sobre essa igreja. É chegado esse tempo sobre até aqueles que estão assistindo pelo YouTube, até sobre aqueles que estão assistindo esse vídeo. Eu quero liberar essa palavra profética. Anota o dia. É chegado, é inaugurado um tempo sobre a tua casa. É inaugurado um tempo sobre os teus. É inaugurado um tempo sobre os seus negócios. É inaugurado um tempo sobre a tua família. É inaugurado um tempo sobre as suas finanças, que você vai ter abundância para você, e você ainda vai abençoar todos aqueles que cercam você. Ouça, para acabar, quando Pedro coloca aqueles peixes no seu barco, ele chega em terra e ele faz algo. Ele fala com Jesus o seguinte: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Amém, irmão? Por que eu estou finalizando com essa palavra? Porque talvez você levantou a mão para receber. Amém ou não? Mas na mesma hora que você levantou a mão para receber, o diabo soprou no teu ouvido dizendo: mas você não está habilitado para receber, porque você é pecador. Isso é só para aqueles que são extraordinários. Talvez o diabo acabou de soprar no teu ouvido dizendo: quem é você para receber? Você não merece. Olha o que você estava fazendo ontem, você não merece. Mas eu digo para você, irmão, olha na vida de Pedro o que aconteceu. Primeiro veio a grande bênção, primeiro veio a manifestação do amor de Deus sobre a vida dele, para depois ele se arrepender. Então o que fez ele se arrepender? Não foi a acusação de nenhum fariseu, mas foi o amor extravagante de um Deus apaixonado. Eu quero dizer algo para você, irmão. Se crer, levanta a mão. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nessa noite, que seja derramado sobre os seus filhos um batismo de amor. Que seja, Senhor Deus, derramado sobre os corações que estão aflitos, os corações que estão acusados, os corações que são cabisbaixos, os corações que são duvidosos. Senhor, que o Senhor derrame uma porção poderosa do teu amor, do teu amor, de modo, Senhor Deus, que eles se sentirão tão amados, que nunca mais serão os mesmos. Nunca mais. Nunca mais. Senhor, eu te peço que o ágape se manifeste na vida de cada um aqui de maneira tão grande, tão viva, tão poderosa, que eles sejam um testemunho vivo de um Deus que ama poderosamente. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos.